E chegado Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Aqui nem Paulo está falando: Pedro, se tu, sendo judeu, tu vive como um gentil, por que você está obrigando os gentios a viverem conforme os judeus? Aqui Paulo está falando: Pedro, se você é judeu, mas não é religioso, você crê no Evangelho de Jesus Cristo, por que você está obrigando os gentios a se portarem como religiosos judaicos fanáticos? Não faz sentido, Pedro. E outra, você estava comendo, bebendo com os gentios. Você só está fazendo isso porque Tiago veio com os presbíteros judeus. Você não é judeu, você não se porta como judeu religioso, você crê em Jesus Cristo, você não é mais da lei de Moisés, você é cristão. Por que você está se fazendo de alguém que segue a lei de Moisés? Não faz sentido, Pedro, você é cristão. E outra, você não engana ninguém. Você não engana ninguém. Você não engana a Deus nem a mim. Ou você é da lei de Moisés, ou você é de Jesus Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Porque Paulo, quando ele se converteu, a primeira coisa que ele fez foi pegar os ensinamentos judaicos que ele aprendeu na sinagoga e jogar fora. Paulo jogou todos os ensinamentos judaicos fora e abraçou o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Que nessa passagem Paulo está escancarando a hipocrisia e a imaturidade de Pedro. Não é nem hipocrisia, mas sim imaturidade. Pedro não precisava ter tomado esse esporro que Paulo deu nele, desculpa a expressão, mas foi um esporro. Eu vou falar esporro porque eu falo dessa maneira, vocês já sabem do que eu tô falando. Ah, não pode falar isso. Pode sim. Se escandaliza não. Tem várias. Jesus Cristo tu chamou os fariseus de raça de víboras, de coisa pior. Chamou todos assim de raça de víboras. Então a palavra esporro não deve escandalizar vocês. Mas foi isso que Paulo aplicou em Pedro. Deu um esporro nele porque Pedro conviveu com Jesus. Pedro conheceu Jesus. Pedro viveu com Jesus. Pedro foi batizado pelo Espírito Santo. Pedro viu Jesus Cristo subir aos céus, ascender aos céus depois dos 40 dias da ressurreição. Pedro teve uma revelação, uma visão. Desceu aquele vaso enrolado por lençóis com vários animais e a voz dizia: Pedro, não tornes imundo que eu purifiquei. Mas Pedro continua da mesma forma imatura, continuava da mesma maneira imatura. Pedro não tinha que estar tomando esporro de Paulo, era para ser o contrário. Mas Pedro demorou muito, Pedro é muito teimoso. Ele demorou muito para compreender o que Jesus Cristo estava falando. Pedro não é religioso. Pedro não tem que estar se comportando de uma maneira religiosa doentia. Pedro vive o evangelho. Foi isso que Paulo estava falando para ele. Você vem receber essa palavra no seu coração, que você venha entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo transforma. Devemos sim guardar a palavra no nosso coração. Devemos estar todos os dias buscando ter um relacionamento melhor com o nosso Criador, mas de uma forma saudável. Não devemos se portar de maneira que nós não se portamos na frente de qualquer pessoa. Para agradar essa pessoa, a gente deve ser
o que a gente é diante de Deus e diante das pessoas. Porque a gente não consegue enganar a Deus. Não dá. A gente não engana nem um homem. Vocês viram, né, que Pedro não enganou nem Paulo. Vocês sejam abençoados pelo nome de Jesus e amém. Que o Senhor esteja com vocês, a paz também. Amém. Deus abençoe você e um ótimo sábado para todos vocês. Amém.